Olá, eu sou a professora Rita de Cássia Borges, sou pedagoga, mestre e doutora na área de educação e engenharia e estou aqui para discutir e apresentar alguns pontos relevantes na implantação das novas normas e diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica e algumas orientações pertinentes às instituições. Eu gostaria de agradecer o convite ao Instituto de Pesquisas e Administração da Educação para que eu possa vir aqui conversar com vocês. Eu trabalho numa instituição do Rio de Janeiro, um centro universitário, trabalho como assessora de legislação e projetos educacionais e também faço a coordenação da Escola de Educação. Sou avaliadora do INEP, avaliadora institucional, desde 2003, atuando principalmente com avaliações institucionais e avaliações dos cursos de pedagogia. No caso, autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, nas instituições, credenciamento, recredenciamento, credenciamento para centro universitário, universidade, credenciamento para educação à distância. Espero contribuir no que for pertinente possível para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes, pois o Conselho Nacional de Educação, o CNE, aprovou no início de novembro a resolução número 2, que foi publicada em Diário Oficial da União em 20 de dezembro de 2019, definindo as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica, institui também a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores de educação básica, o BNC Formação. Bem, este documento traz um conjunto de normas obrigatórias que orientam a criação e a organização dos cursos de pedagogia e licenciaturas nas instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas. A Resolução 2, de 20 de dezembro de 2019, traz oportunidades para quem oferta ou está organizando seus cursos de licenciatura. Essa nova resolução substituiu a anterior, aquela 2 de 2015, que não mostrava de forma clara sobre como os cursos deveriam ser efetivamente constituídos, bem como não induzia a uma reestruturação nos instrumentos de regulação, já que a formação de professores exige um instrumento alinhado a essa diretriz. Além dessa questão, a resolução anterior havia sido produzida antes da homologação da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, o que está exigindo uma revisão mais sistemática e atualização para que a formação inicial dos professores passe a contemplar a BNCC de maneira explícita e de forma intencional. Eu gostaria de tecer alguns aspectos relativos às competências gerais e específicas apontadas na nova resolução. Vamos lá? A questão da manutenção da carga horária. O primeiro, em relação a essa manutenção de mínima de 3.200 horas dos cursos de formação inicial de professores a ser cumprida em um mínimo de 8 semestres, estando compatibilizada com outros cursos de ensino superior no Brasil, especialmente aqueles que dão ênfase nas competências práticas. Definição de competências no perfil de quem concluiu o curso, pois este perfil de extrema importância, esperado de um egresso dos cursos de formação de professores, estava claro nas diretrizes anteriores à Resolução 2 de 2015 e avançou bastante no novo documento, com a especificação dos conhecimentos e competências que os alunos devem dominar ao se formar. Bem, esse conceito ele é essencial para nortear os currículos das faculdades
e promover mudanças tanto nas políticas públicas quanto no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que avalia a qualidade dos cursos oferecidos pelas instituições de educação superior. Essa resolução aprovada, ela traz algumas diretrizes para que os cursos sejam mais voltados para a prática de ensino, com a exigência de vivências em escolas de educação básica desde o início da graduação. Então, a gente pode entender que aquela ideia de fazer o estágio a partir do 5º período, a partir da metade do curso, ela hoje, a nova diretriz, ela traz para o início. Não quer dizer que seja um estágio, mas seria uma iniciação à docência dentro das escolas de educação básica. Além disso, metade da carga horária passa a ser destinada à aprendizagem dos conteúdos específicos que os futuros professores irão ensinar, bem como o domínio pedagógico desses saberes, ou seja, como eles devem ser ensinados. A resolução, ela aponta uma restrição ao uso da modalidade EAD na parte prática da formação da carga horária total de 3.200 horas de formação de professores. Então, gostaria de chamar a atenção às instituições de ensino superior que ofertam cursos de licenciatura na modalidade à distância, que estejam atentas a essa questão, pois 800 horas serão dedicadas à prática pedagógica, que devem ser trabalhadas de forma presencial. Aí cada instituição vai buscar a metodologia ideal para trabalhar essas 800 horas. Nos cursos em EAD, terão que ter pelo menos 25% da carga horária presencial. Será fundamental delimitar seu uso de forma a garantir que os futuros professores tenham uma formação dentro dos parâmetros que estão sendo exigidos hoje. Vamos pensar agora na redução da carga horária. Houve uma certa flexibilização da carga horária para a segunda licenciatura. Vejam bem, segunda licenciatura. Pois as DCNs, as diretrizes curriculares, que foram aprovadas, reduziram a carga horária necessária para alunos já licenciados. Quer dizer, um aluno que fez licenciatura em pedagogia, que queira fazer licenciatura em letras, ele vai precisar ter 760 horas, com a possibilidade de aproveitamento de 200 horas. Antes eram de 1.200 horas, com a possibilidade de aproveitamento de 400 horas. Isso foi, na verdade, muito interessante, como já passaram esses professores pela formação em licenciatura, eles possuem experiência em sala de aula e também com conteúdo curricular. Por isso, uma formação mais rápida pode ser mais interessante. Vejamos alguns pontos que merecem a nossa atenção. O primeiro deles é em relação à formação pedagógica para graduados não licenciados, que existe até uma normativa para isso, que é a Resolução 2 de 2007, também conhecida como complementação pedagógica. Trata-se de um curso oferecido para bacharéis que buscam obter habilitação para atuar como professor de educação básica. As DCNs aprovadas reduziram drasticamente a carga horária total desses cursos de complementação pedagógica, que passou de 1.400 horas, com possibilidade de aproveitamento de 400 horas, passou para 760 horas, sem a possibilidade de aproveitamento. E nós precisamos refletir com preocupação sobre essa redução. Vamos lá. Primeiro, não existe um sistema de regulação que garanta um mínimo de qualidade para esses cursos de complementação pedagógica. Eles
não passaram e não passam ainda pela avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. E os alunos concluintes não fazem o ENAD. Sabemos também que muitos desses cursos são ofertados por muitas IES, qualquer IES, mesmo que estas não tenham curso de graduação correspondente. E isso é preocupante. No meu caso, com a minha experiência, eu acredito que essa medida não vai de encontro ao objetivo da resolução aprovada, que propõe valorizar mais a profissionalização da docência. Com essa nova carga horária, em menos de um ano, um graduado em qualquer área se habilita para se tornar docente. É preciso rever essa questão, se estamos buscando a qualidade pretendida na formação dos professores, pois estes requerem dos profissionais um conjunto de conhecimentos, procedimentos específicos que são complexos e necessitam de uma abordagem maior que o tempo não consegue preencher. Algumas questões podemos levantar. Uma das questões que está gerando um grande debate é a questão da duração de um curso. Apesar de não estar explícito, o artigo 13º da resolução diz o seguinte: para o grupo 2, que compreende o aprofundamento de estudos na etapa e no componente curricular ou área de conhecimento, a carga horária de 1.600 horas deve efetivar-se sempre do 2º ao 4º ano do curso. Bem, mas e agora? O que pode ser feito a partir das novas diretrizes curriculares de forma a garantir melhorias na formação inicial dos professores? Entendo que, para que as mudanças trazidas pela nova DCM se efetivem e promovam impactos concretos na formação inicial de professores, será fundamental que o tema seja priorizado pelo Ministério da Educação. Muito provavelmente, o MEC precisará promover melhorias no próprio Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAES, refletindo sobre as normativas aprovadas nas DCMs e nos mecanismos de regulação dos cursos, tanto de pedagogia quanto das demais licenciaturas. E com isso, será preciso mudar os critérios e indicadores de qualidade e os instrumentos de avaliação desses cursos. Nesse sentido, podemos destacar as mudanças no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. A matriz de competência que vai direcionar a prova do ENAD para pedagogia e licenciaturas deve ser reestruturada à luz, a partir das competências trazidas no perfil do egresso indicado nessa nova DCM. A própria resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Educação já prevê a reelaboração do ENAD, em consonância com as novas diretrizes. Os concluintes dos cursos de formação pedagógica para graduados devem passar a ser considerados no ENAD. Atualmente, não realizam o exame. Como esses cursos habilitam profissionais para a docência, é importante dizer que existe um acompanhamento do desempenho dos alunos concluintes desses cursos. E as mudanças nos indicadores? Mudanças essas nos instrumentos e indicadores que avaliam os cursos e são utilizados nos processos de autorização, reconhecimento e renovação para o funcionamento. Ao meu ver, e alguns estudiosos, colegas que estamos discutindo sobre essas diretrizes, é notório que será preciso que se criem instrumentos e indicadores específicos para os cursos de pedagogia e demais licenciaturas, dando mais peso à relevância na avaliação final dos cursos para os fatores apontados pelas DCNs como essenciais para formar bons professores, tais como a ênfase nas práticas de ensino e a estruturação dos estágios supervisionados. E eu posso dar um exemplo que
a estruturação do estágio supervisionado, ela pode seguir muito a concepção do programa da residência pedagógica, que é ofertado pela CAPES. E esse programa, ele tem um direcionamento especial e voltado para a qualidade da formação desses professores. E algumas instituições participam desses programas. Esse não é o caso dos atuais instrumentos e indicadores utilizados pelo INEP, do MEC. Muito provavelmente teremos mudanças. A nova resolução dispõe que os cursos da EAD deverão apresentar fundamentação teórica para embasar o uso da EAD em cada componente curricular. Se faz necessário, então, que a avaliação dos cursos de EAD incorpore essa dimensão. Os cursos de formação pedagógica para graduados devem passar por processos de autorização, reconhecimento, renovação semelhante aos quais os outros cursos voltados à docência de 3.200 horas, que já são submetidos, buscando dar mais transparência e buscarmos a qualidade pretendida. Podemos refletir sobre 3 interpretações possíveis. Primeira interpretação: o curso ele pode ter duração de 3 anos, sendo que, neste caso, as atividades do grupo 2 estarão agregadas no 2º e 3º ano, sendo o 4º ano uma opção? Uma segunda interpretação: fica determinado que o curso deve ter duração de 4 anos completos, com as atividades do grupo 2 sendo distribuídas nos 3 últimos anos do curso. E a terceira interpretação, vamos pensar, o 4º ano do curso pode ter duração de 1 semestre, com o curso sendo integralizado em 7 semestres, ou 3 anos e meio? Apesar do texto anterior ter afirmado que as licenciaturas poderiam ser realizadas em 3 anos, a tendência é que se consolide a interpretação que as licenciaturas deverão ter por obrigação 4 anos, ficando a discussão entre os itens 2 e 3, ou seja, 7 ou 8 semestres de curso. E ainda vale uma reflexão: e a formação complementar do pedagogo em relação à administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para trabalharem na educação básica? Com mais 400 horas, poderá ser incluso nos 4 anos do curso de pedagogia, nesse caso? Neste caso, vale mais a pena a inserção na matriz do curso de pedagogia, mais as questões da formação em administração, planejamento, etc., ou investirmos na pós-graduação? Aí eu convido a você. E aí, vamos conversar sobre isso? É tão importante para pensarmos a qualidade da formação de nossos docentes e pedagogos futuros. Muito obrigada.